Graça e paz, irmãos. Preciosa comunhão. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Espírito Santo, conduza-nos, dá-nos a revelação, o entendimento, a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo próprio Deus para ser rei de Israel, pai do rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Quem deu toda a sabedoria e toda a riqueza para ele? No capítulo 3, versículo 27 de João, está escrito assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O quanto trouxemos aqui neste mundo quando nascemos? Nada. O quanto vamos levar daí? Nada. Então tudo vem de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36, né? A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. O Salmo fala de unção, que é comparada à comunhão dos irmãos, dos membros do corpo de Cristo, que devem estar sempre juntos, unidos num só corpo, num só propósito, embora os seus membros expressem diversidade. Os membros não são iguais, mas a cabeça do corpo é uma só, Cristo. Vejam o que é que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Cada pessoa que nasce de novo, que é regenerada pela palavra de Deus, tem um novo nascimento, é colocada no corpo de Cristo, passa a ser membro do corpo de Cristo. Não fui eu quem escreveu. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente o que eu sou? Um membro desse corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. O rei Davi, quando escreveu o Salmo, ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo, então ele compara. A comunhão dos irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça. Ele fala da unção. E a comunhão é comparada à unção. Ser ungido significa ser revestido. Revestido. Ungir é um verbo transitivo que significa a ação de untar com óleo ou de fazer a aplicação de substâncias
oleosas e aromáticas. No sentido figurado, ungir é conferir poderes ou dignidade àquele a quem acham ser merecedor de tal honraria. Na prática religiosa, ungir é aplicar óleos consagrados como parte de um ritual. Por exemplo, quando Tiago diz que se alguém estiver doente, ele deve ser ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Ungir. Unção. Deve ser usada como parte de um ritual com o intuito de exercer influência espiritual e a finalidade de abençoar pessoas, templos, bens e tudo o que se deseja santificar, curar, proteger ou consagrar. Então, quando nós terminamos a construção do templo, nós fizemos aqui um culto de consagração. Está dedicado ao Senhor. A primeira vez que o ato de ungir com óleo aparece na Bíblia é de uma ordem dada por Deus a Moisés para consagrar o templo e tudo o que havia nele. No Novo Testamento, o óleo destinado a ungir aparece no nascimento de Jesus. Quando ele recebe de presente de um dos reis magos a mirra, um dos ingredientes do santo óleo. Depois, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério terreno. Vamos ver aí Lucas capítulo 4. Ele não iniciou sem ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi nesse espírito e baseado nesta unção, na unção do Espírito Santo, que Davi escreveu o Salmo 133. E compara a unção com a união, com a comunhão. A comunhão dos irmãos na vida comunitária da igreja, como resultado da salvação. É interessante que há uma diferença entre união e unidade.
que é a união? É a soma. Vou somando. 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. E o que é a unidade? É uma coisa só. Então, no corpo de Cristo, mais do que união, existe unidade. Porque é um corpo. Cada pessoa é um membro do corpo. Cada pessoa que nasce de novo, que tem o seu novo nascimento, sua vida regenerada, o seu coração trocado, recebe a natureza divina, ela é incluída no corpo de Cristo, passa a ser membro do corpo de Cristo. Qual deve ser a visão dessa pessoa? Seus interesses pessoais ou coletivo? O que é que cada um deve buscar como igreja? Estou dizendo como igreja. O interesse próprio ou a glória de Deus? Então, este salmo fala de unção e ele aponta para a cabeça que é Cristo. Quando o versículo 2 diz que o óleo é precioso, é como o óleo precioso sobre a cabeça aqui é Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque o marido é o cabeça da mulher, e também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Isso aqui me faz lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Existe aqui uma ordem e que ela não pode ser quebrada. E quando ela é quebrada, as coisas não funcionam. Não é a 2 Coríntios, não. É 1 Coríntios. Desculpem. É a primeira, capítulo 11. O capítulo é o 11 mesmo, mas é a primeira carta aos Coríntios. O versículo 3, ele diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que isso significa? Essa semana eu estava lendo um artigo, um texto, que fala sobre a autoridade. Depois que eu li aquilo ali, eu senti um puxão de orelha assim do Espírito Santo. Não fale mal de autoridade, nem daquele vagabundo que está na presidência. Não fale mal. Já falei, não é? Mas é um vagabundo mesmo. Mas por quê? Porque na carta aos Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que não existe autoridade que não venha de Deus. Aí o autor da matéria escreveu assim: preste atenção na sociedade, na vida como um todo. Em matéria espiritual, a Bíblia está dizendo aqui que Cristo é a cabeça da igreja. Deus é a cabeça de Cristo. E o homem é a cabeça da mulher. Existe uma ordem. Ela deve ser respeitada. A única hipótese em que nós podemos desrespeitar a autoridade, agora eu vou dizer uma coisa que eu nunca ouvi na igreja, ninguém ensinou, mas é bíblico. A única hipótese é quando a autoridade diga para você ir contra a palavra de Deus, inclusive no casamento. Então, se a mulher, o marido não é cristão, mas ela é cristã, e o marido diz para ela: você não vai à igreja. Fala: não, eu vou. Ela pode ir contra a autoridade do marido nesse aspecto. Ou se é para fazer alguma coisa que contrarie a Bíblia, não vou fazer, vou ficar com a Bíblia. Por que cristãos pagaram com a própria vida e morreram ao longo da história? Porque defenderam e foram fiéis à palavra. Aí você pode ir contra a autoridade. Se não for essa a hipótese,
você deve se submeter à autoridade, porque o texto de Romanos 13 diz que é Deus quem estabelece, constitui e dá autoridade às pessoas para ocuparem os poderes constituídos. Mas se a autoridade é corrupta, não é boa, seja lá o que for, o problema não é seu. O seu é obedecer à autoridade. E aí, nos vários âmbitos da vida e da sociedade, na igreja, quem é a autoridade constituída na igreja? Quem? É o pastor. E eu devo obediência a quem? Àquele que me delegou a autoridade. Eu vou responder perante ele. No trabalho, quem é a autoridade no trabalho? Seu chefe, seu gerente, seu patrão. Quem é a autoridade na cidade, na parte administrativa, no executivo, no legislativo, no judiciário? Então você deve obedecer à autoridade. Sabe por quê? Porque a desobediência é a porta aberta para a entrada do diabo. Eu vou falando as coisas e vocês vão lembrando dos acontecimentos recentes do nosso meio. A desobediência é a porta aberta para a entrada do diabo. A bênção vem, bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Não é entrar aqui, sair por aqui. É pôr em prática, é obedecer. Saul não obedeceu ao mandado de Deus. Ainda encontrou uma justificativa. Separei o melhor, embora ele tenha dito que era para exterminar tudo, mas eu separei o melhor para ele. Não, mas não foi isso que ele pediu. Ele mandou, ele te deu uma ordem e você não obedeceu. Quanta gente desobediente, não é? E lá Samuel disse que a desobediência é como rebelião, que é igual ao pecado de feitiçaria. Por isso que eu disse aqui, tem muito feiticeiro dentro da igreja. Misericórdia. Se não obedece. Por que Adão não obedeceu? Porque ele não creu no que Deus falou. Mas eu creio. Se você não obedece, você não crê. A coisa vai arrochando, né? Vai apertando. O gargalo vai ficando estreito. Mas Jesus disse que o caminho é apertado mesmo, né? A unção é como óleo precioso sobre a cabeça. A cabeça é Cristo. Devemos estar revestidos, ungidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 28. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De certo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A palavra de Deus joga por terra os misticismos, né? As crendices. Quando é que eu sou filho de Deus? Quando eu estou em Cristo. Quando eu estou revestido de Cristo. Mas todo mundo é filho de Deus, não é que a gente ouve? Todo mundo é filho de Deus. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Olha o que a Bíblia me mostra e me revela. Filho de Deus é aquele que está em Cristo, que crê que foi atraído no corpo de Cristo, que morreu para o pecado no corpo de Cristo. Esse é filho. Que foi ressuscitado para a vida, junto com a vida, a nova vida, vida de Cristo. Esse é filho. Mas e os outros? Criaturas. Nova ou velha? Nova criatura, nasceu de novo. Não nasceu de novo, velha criatura. Mas é criatura, porque Deus é o Criador. Mas não é filho. Ele é só pai daquele que nasce dele.
João capítulo 1. Aqueles que nascem de Deus. É o contrário da crença popular comum. Segundo ponto da unção. Diz que desce para a barba. Esse óleo desce, é aplicado na cabeça, que é Cristo, e desce para a barba de Arão. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. O que isso significa? A unção na vida dos apóstolos. Olha a igreja nascendo, nascente, com a descida do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, aquela mesma que veio sobre Jesus, que desceu no dia de Pentecostes e que está aqui hoje, o Espírito Santo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 22, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ai, quanta palavra aqui que tem um sentido profundo. Ungiu, Deus nos ungiu em Cristo, no corpo de Cristo, revestidos de Cristo, selou, garantia ao selo aqui, ó. E carta selada é um problema sério se não for o destinatário para abrir. É crime. É crime. Selado. E se não bastasse o selo, ele nos deu o penhor, direito real de garantia. Está garantido. Esse é meu. Comprei. Paguei o preço com o sangue do meu filho derramado na cruz. Está selado. Está aqui a garantia. E não perde a garantia, a validade, hein? Não perde. É eterna. Para sempre. Terceiro ponto da unção. Ele diz que este óleo desce para a gola das suas vestes. Simboliza a unção na vida da igreja. Cristo como cabeça. Os apóstolos. Agora a igreja nascente. Por isso que o texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, ele é um relato e um retrato fiel dessa unção na vida da igreja. Diz o texto bíblico: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, e na comunhão, estavam juntos, e no partir do pão e nas orações. É gostosa a comunhão, mas tem que ser em todas as dimensões. Não pode ser só na hora do pão. Vamos comer todo mundo junto, maravilha. Mas e na hora da palavra, na hora da adoração, na hora da oração? Devemos estar juntos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia unção, o Espírito estava ali, fazendo tudo isso por intermédio das pessoas. Pessoalmente, individualmente, não temos poder algum, porque tudo vem do alto. Mas Deus nos usa na igreja e na sociedade, viu? Não é só na igreja, não. Na sociedade, no dia a dia, no contato com as pessoas. Estamos aí para fazer a diferença. Não é para ser igual, é para ser diferente. Mas sabia que a diferença incomoda o outro? Esse é um assunto palpitante, instigante. Tem pessoas que ficam incomodadas quando o outro começa a subir um degrau. Lembram da metáfora da gaivota?
Quem não lembra, levanta a mão. Se todos lembrarem, eu não vou contar. Mas se não lembrarem, eu conto. A metáfora da gaivota. Vejam a aplicação do evangelho. Eu tive uma aula que o professor estava contando, e na verdade foi mais um desabafo. Até estava falando para o Anderson ali atrás, da trajetória dele como profissional e o que as pessoas falam dele hoje. Mas sabe quem fala dele? Os fracassados. E ele diz assim: eu dou o curso, e já dei o curso, já tive formação para milhares de pessoas. Eu sou um que está terminando a formação, com a graça de Deus. Aí ele diz assim: de 100 pessoas que se formaram e estão exercendo a profissão, 60 são extremamente bem-sucedidos. 40, não. Sabe o que esses 40 fazem? Formação de grupo das redes sociais. Sabe para quê? Para achincalhar o professor. Aí ele diz assim: onde é que está o problema? Está na formação? Não, porque de 100 eu tenho 60 bem-sucedidos. Onde é que está o problema? Está nos 40 fracassados, que querem atribuir aos outros o seu fracasso. Pensa um pouco, se faz sentido. Mas a metáfora da gaivota é nesse sentido. A gaivota que não era gaivota, era águia, mas vivia como gaivota. Pescava como gaivota, se comportava como gaivota. E alguém chegou para ela e disse: você não é gaivota, você é uma águia. Tente alçar voo como águia e não como gaivota. E ela foi. E foi alçando, e cada vez mais alto. Até que ela se deparou com o Deus das aves. E o Deus das aves disse para ela: preste atenção no seu bico, nas suas garras. Você não é gaivota, você é uma águia. Sou uma águia? Sim. Então vá viver como águia e não como gaivota. E ela foi. Mas qual foi o primeiro impulso, o primeiro desejo dela? Vou contar às minhas compatriotas que nós não somos gaivotas, nós somos águias. E nós devemos viver como águias. E foi. Houve 100% de aceitação? O que vocês acham? Não, claro que não. Não. Contou para elas, não, imagina, você está louco, isso não é bem assim. E o que a gente sabe, escuta. Nós somos gaivotas, nascemos gaivotas, vivemos como gaivotas e vamos morrer como gaivotas. E ela dizendo: não, nós somos águias. Mas sempre tem um ou outro que aceita, que quer, que aceita o desafio, que quer experimentar. Então algumas acompanharam a águia e foram subindo, voando cada vez mais alto, experimentando coisas novas do mundo das águias que elas desconheciam. E as outras ficaram lá, vivendo como gaivotas. A mensagem do evangelho não é essa? Ouvi uma coisa boa, quero contar para você. O quê? Nós não podemos viver aqui como velhas criaturas, mas que nós podemos viver aqui como filhos de Deus, crendo na obra que Jesus consumou na cruz em nosso favor. Mas isso sabe o que é? Aí, olha, vejam como o diabo é sutil e trabalha, né? Mas as pessoas é que são responsáveis, não é o diabo que é o culpado, não. Porque tem uma outra coisa que a gente precisa aprender na vida, é assumir responsabilidade, autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Não é ninguém que é culpado pela minha derrota, não. Mas é mais fácil culpar os outros, né? Esse é um outro problema que vem lá do Jardim do Éden. Quando Deus perguntou o que é que o casal tinha feito, o Adão responsabilizou a Eva. A Eva responsabilizou o diabo. E o diabo carrega a culpa de todo mundo. Mas eu sou responsável. Então a mensagem do evangelho é essa: quem quer experimentar uma vida boa, agradável e perfeita, abundante, com prosperidade em todas as áreas da vida, o segredo está aqui, na palavra. Porque o Salmo de número 1 diz isso,
O livro de Josué, capítulo 1, também diz isso com todas as letras. Isaías, capítulo 1, Deus também diz isso com todas as letras. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Não é lixo, não. Tem muita gente vasculhando lixeira para comer lixo. Tem, pelo mundo afora. Eles comereis o melhor dessa terra. Por que eu não como? Porque você não quer ouvir a minha palavra, não quer dar ouvidos, não quer obedecer à minha voz. Por isso que você não come o melhor que a terra produz. Mas isso incomoda, porque a diferença incomoda. Então imaginem, estamos todos no mesmo patamar. Aí de repente, olha, nós não somos gaivotas, somos águias. Vamos voar mais alto, mais alto. Outro tipo, outro nível de pescaria. Porque a águia mergulha lá de cima e pega o peixe e sobe. A gaivota fica se debatendo lá com as marés, com a arrebentação das ondas, nas pedras, no lodo, nos musgos. É diferente, é outro nível. Aí os que ficam e não acompanham, não enxergam, dizem o quê? Para os que alcançaram e alcançam o êxito. Fulano teve sorte. Teve sorte. Ou então, foi desonesto. Me chamaram, eu sei que tem alguns por aí me chamando de pastor ladrão. Mas eu queria que mostrassem na justiça o que é que eu roubei. O que é que eu roubei da igreja? O quê? Roubei sim, botei grana do bolso aqui para comprar terreno, para levantar o templo, né? Foi isso que eu fiz, foi o mal que eu fiz. Não recebo salário da igreja, esse é o mal, não é? Então eu queria que provasse, mas aqui não vem falar para mim. E se tiver prova, quando você prova. Então se você provar, me dá as provas aqui, que eu vou à justiça. Eu vou, para a pessoa provar que eu sou ladrão, tá certo? Farei isso, mas ninguém trouxe a prova. Fala, se fala, não me diz respeito. Sabe por quê? Porque o juiz deles não sou eu. Eles não afrontaram a mim. Não afrontaram a mim. Eles não desrespeitaram a minha autoridade, mas foi a de Deus, porque foi Deus que me colocou aqui. Aí cada um vai acertar suas contas com Deus, né? E a Bíblia diz que Deus não deixa nada impune, hein? Nada. É questão de dia, de tempo. E tem uma outra coisa, é repetição de padrão, porque o ser humano é assim. Enquanto ele não se acerta na vida, ele vai repetindo o padrão comportamental dele. É a compulsão pela repetição. Deu errado aqui, vai dar errado em outro lugar. O problema está onde? Está aqui dentro. Não está aí fora, está aqui dentro o problema. É por isso que a unção, ela vem para isso. Cabeça, Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva. E o texto como esse aqui de Atos 2, ele diz que dia a dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por quê? Porque levavam a sério. Quando nós levarmos a sério, obedecermos e colocarmos em prática o que Deus fala, as coisas acontecem. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, a glória dele em primeiro lugar, as coisas acontecem. Mas se for a cobiça, o meu interesse pessoal, será uma grande derrocada na vida. Quarto ponto, ele diz que este óleo desce sobre a gola das suas vestes, o que simboliza a unção da igreja. A unção da igreja. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 27, está escrito assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos
ensinou. Quem é que nos ensina? O Espírito Santo. Jesus disse que a descida do Espírito Santo teria no primeiro plano, no primeiro prisma, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No segundo plano, ensinar todas as coisas que ele, Jesus, deixou. E aí tem um outro detalhe que nós precisamos ampliar os nossos horizontes. As pessoas normalmente no nosso meio, não estou falando de ninguém do lado de fora não, do nosso meio, tem um discurso ensaiado. Eu já nasci de novo. Beleza. Novo nascimento é no Espírito. É espiritual, porque eu nasci morto em pecados, delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Então Deus me deu vida em Cristo. E agora? Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Você cuida só do espírito, abandona o corpo e a alma. Como é que você vai ser uma pessoa feliz? Por que você vai ao médico quando você está doente? Não precisa ir. Por que você ora para que Deus ilumine o médico, abençoe o remédio que você vai tomar? Para quê? Já nasceu de novo, no espírito, mas seu corpo continua aqui. E a alma, que é o centro de processamento das suas emoções, dos seus sentimentos. A alma, a sua psique. Não precisa cuidar dela? O apóstolo Paulo diz que sim. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus, quando deu os 10 mandamentos ao povo e as instruções a Moisés, ele disse lá em Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, ele disse assim a Moisés, que era para Moisés passar esta instrução ao povo de Israel, a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ué, então são coisas distintas, diferentes. E de toda a tua força. Olha aqui o corpo, a alma e o espírito, unidos, juntos aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás, olha aqui, na mente, mente, aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Corpo, alma e espírito. Aí você vai lá no presídio como um cristão pregar o evangelho, e o presidiário se arrepende e nasceu de novo. E ninguém pode duvidar disso. É o poder da palavra de Deus e a fé de que ele creu. Aí ele diz assim: abre a porta da prisão que eu vou embora, porque eu já nasci de novo. Não, mas você tem uma conta aí para pagar perante a justiça, né? Você pode ser nova criatura, porque você nasceu de novo e se arrependeu. Mas enquanto você não pagar a sua conta perante a lei e a sociedade, você vai ficar aí. Novo nascimento é o começo da jornada, não é o fim da linha, é o princípio de uma nova vida. Mas nós devemos crescer, como a Bíblia ordena, desenvolver e renovar a mente todos os dias. Mas o que é novo assusta. Não vou mexer com isso aí não, deixa eu ficar quieto aqui. O apóstolo Paulo diz na carta aos Tessalonicenses que nós devemos ver de tudo, filtrar. Eu vou ficar com o que é bom. A gente vê tanta coisa no dia a dia, todo dia. Isso para mim não interessa, isso não serve, isso é bom. Vou aproveitar isso aqui, vou pôr isso em prática na minha vida. É assim, para a gente não continuar vivendo como gaivota, sabe? Mas voar como águia. Quinto ponto: desce sobre a gola das suas vestes, simboliza ainda a unção da igreja nos dias atuais. No livro de Atos, no capítulo 2,
Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu gosto de ligar, vincular os princípios, porque eu aprendi uma coisa, que princípio ninguém muda. Você muda leis, muda normas, muda regras, muda regulamentos, mas princípio é imutável, é algo que ninguém muda. E o princípio vale para tudo. Olha o princípio aqui do Evangelho. Para quem que é a salvação? Só para mim? Não. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando eu ouço as coisas boas, eu vou guardar só para mim? Se fosse assim, eu não teria evangelizado, não teria sido evangelizado, não teria ouvido a mensagem do Evangelho. Olha a metáfora da águia. Ela descobriu que não era gaivota, ela foi avisar para as outras. Quem quer, vai, é para quem quer, a salvação é para quem quer. O desenvolvimento, a mente renovada é para quem quer. E quem não quer, fica patinando, formando os grupos, as redes sociais e atacando aqueles que querem e que progridem na vida. Gente, vida espiritual, vida biológica, saúde mental, isso é um processo contínuo, diário, todos os dias, em todas as áreas. A gente precisa acordar. Ele desce como orvalho de Hermon. Aí o senhor Luiz, com toda a sua sapiência aqui, falou do orvalho, né, senhor Luiz? Do orvalho. Levanta de madrugada, de manhãzinha, nos campos. Aí a gente vê ali o poder de Deus, a mão de Deus, né? Não choveu, mas caiu sereno, né? O orvalho traz o frescor, reverdece. E ele diz: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ah, se a gente pusesse isso em prática. Onde é que Deus ordena a bênção e a vida? Isso na comunhão. Aí ele compara, é como o óleo da unção. Por isso que igreja não é lugar de disputa, de concorrência, de saber quem é o melhor, quem fala mais bonito, quem vem mais bem vestido. Não é lugar para isso. É lugar de comunhão, de adoração, de louvor, de oração. Priscila, você deve conhecer o livro que eu li, porque você trabalhou lá, O Médico da Emoção. Gente, nós somos 99% de seres emocionais, emotivos. E a gente descuida dessa parte. E uma coisa que eu aprendi: toda emoção tem lógica, tem sentido. 99% das coisas que acontecem no nosso dia a dia respingam, afloram no nosso corpo físico, estão aqui na nossa mente, e a gente ignora essa parte. Nem tudo é espiritual. Nós não somos 100% seres espirituais. Nós temos 33,33033% seres espirituais. 33,33% matéria,
33,33% alma, mente. A junção e o equilíbrio disso tudo é que faz a gente funcionar bem. O equilíbrio. Quem é que dá o domínio próprio? É fruto do Espírito Santo. Mas a gente não pode ficar aqui esperando cair do céu, porque não cai. Vai atrás. Vai atrás. Vai atrás. Eu já contei aqui, mas eu vou repetir, porque ontem eu conversando com uma pessoa, e a hora que eu comecei a conversar, meu pai, mas o que essa pessoa esculhambou a cidade, a administração e tal, e não sei o quê, e porque foi para a Europa e viveu lá não sei quanto tempo e tal, e lá sim é o melhor lugar do mundo e tal. Aí eu perguntei, por que você voltou? Por quê? Ah, porque eu estava sozinho lá, porque não sei o quê. Eu falei, então, presta atenção numa coisa. Nem tudo é um mar de rosas. Não existem só coisas ruins e não existem só coisas boas. Não existem. Aí contei para ele, já que o contexto da conversa era aquele. Falei, o cidadão chegou na cidade. Teve gente que não ouviu, então eu vou contar. Quem já ouviu pode tapar os ouvidos, sem problema. O velho e a criança na entrada da cidade. Meu senhor, como é que é essa cidade aqui? Aí o velho pergunta, o que você procura? Olha, eu estou procurando uma cidade para viver, porque a cidade de onde eu venho, o povo é feio, sem educação, deselegante, uma cidade miserável. O velho falou, não venha para cá, porque aqui é igual. Não venha. Foi embora. No outro dia aparece outro, carrão lá, último tipo, último modelo. Meu senhor, como é que é essa cidade aqui? E a criança do lado. O que é que você procura? Eu estou procurando uma cidade para expandir os meus negócios, porque a cidade onde eu moro, eu cresci tanto, e tem tanta gente indo lá para comprar os meus produtos, aquilo que eu produzo, que eu estou pensando em instalar uma filial aqui nessa cidade, para gerar emprego, renda, né, contribuir com o progresso da cidade. Lembram o texto de Jeremias capítulo 29? No progresso da cidade estará o seu sucesso, a sua prosperidade. Aí o velho disse, pode vir para cá. Essa é a cidade ideal para você. O menino perguntou para ele, por que o senhor disse uma coisa para aquele ontem e hoje o senhor disse outra coisa para essa pessoa? Ele falou, sabe por quê? Porque o problema não está na cidade. O problema está na pessoa. Ele vem para cá e vai trazer o problema, porque está dentro dele. Não vai mudar nada a vida dele. Então a vida é assim. É assim. Deus troca o coração? Troca. Dá um novo coração? Dá. Agora você vai ser guiado pelo Espírito. Mas vai atrás. Ele guia, mas ele não anda por você. É você que tem que andar. Certinho aí? Tudo bem? Então tá bom. A atenção deles. Os amiguinhos do Bernardo. Ó. Tá certinho. É isso mesmo. Meus irmãos, então hoje, um dia, tem que falar amém aqui para o Zé Luiz encerrar ali, né? Pronto, pode encerrar, Zé Luiz.